Bom dia, galerinha. Tudo bom com vocês? Professor Alisson. E vamos a mais uma aula de língua portuguesa desta semana. E hoje vamos falar sobre o uso do mal com U e mal com L. E para isso, preciso que vocês assistam a nossa videoaula explicativa e em seguida selecionem a atividade que foi no bloco de atividade de vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. É o uso de mal com U ou mal com L. O uso de mal com U ou mal com L. Você sabe qual é a diferença entre as palavras mal com U e mal com L? Apesar de terem a mesma pronúncia e escritas parecidas, elas devem ser usadas em situações diferentes. Vamos aprender agora quando devemos usar o mal com U e o mal com L. Mal com U é um adjetivo. Adjetivo é uma palavra usada para indicar a qualidade ou a característica de algo ou alguém. A palavra mal indica que algo ou alguém é ruim, faz maldade, tem má qualidade, é nocivo, incapaz, incorreto ou imperfeito. Podemos dizer também que o mal com U é o contrário de bom. Vamos ver alguns exemplos. Ivan foi um mau aluno ano passado. Mau é o adjetivo usado para caracterizar o aluno Ivan. Se fôssemos escrever o contrário, a frase ficaria: Ivan foi um bom aluno ano passado. Vejam outro exemplo. Bia teve mau comportamento na aula. Mal é o adjetivo que caracteriza o comportamento da Bia. Se fôssemos escrever o contrário, a frase ficaria: Bia teve bom comportamento na aula. Mal com L pode ser um advérbio de modo. Você sabe o que é um advérbio de modo? É uma palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Indica as circunstâncias, nesse caso, o modo, a maneira. Mal com L significa algo feito errado, insatisfatório ou indevido. Podemos dizer também que o mal com L é o contrário de bem. Vamos ver alguns exemplos. Eu dormi muito mal ontem. Mal, nesse caso, é um advérbio de modo. Indica a maneira como eu dormi. Eu dormi muito mal ontem. Se fôssemos escrever o contrário, a frase ficaria: Eu dormi muito bem ontem. Vejam outro exemplo. Eu fui muito mal na prova. A palavra mal nessa frase é um advérbio de modo, que indica o modo, a maneira como eu fui na prova. Se fôssemos escrever o contrário, a frase ficaria: Eu fui muito bem na prova. Mal com L pode ser também um substantivo comum. Nesse caso, se refere a doença ou algo prejudicial, nocivo. Vejam os exemplos. Ele nem imagina o mal que me fez. Nesse caso, o mal com L é um substantivo comum e indica algo prejudicial. Se fôssemos escrever o contrário, a frase ficaria: Ele nem imagina o bem que me fez. Vejam outro exemplo. Ela sofre desse mal desde pequena. Nesse caso, o mal com L é um substantivo comum que indica doença. E se fôssemos escrever o contrário, a frase ficaria: Ela sofre desse bem desde pequena. Mas o mal com L também pode ser uma conjunção temporal. Nesse caso, expressa a circunstância de tempo e pode ser substituído por logo que ou assim que. Vamos aos exemplos. Mal ele chegou, já teve que sair. Podemos substituir a palavra mal por assim que ele chegou, já teve que sair. Vejam outro exemplo. Mal saí, começou a chover.
Podemos substituir a palavra mal por logo que saí, começou a chover. Vamos ver agora uma dica para você nunca errar. A palavra mal com U é o contrário de bom. Se você tem dúvida se deve escrever mal com U ou mal com L, substitua a palavra por bom ou bem. Se a frase ficar melhor com a palavra bom, quer dizer que naquele caso você precisa usar o mal com U. Uma dica é prestar atenção na letra U e na letra O. Elas são arredondadas embaixo. Viram só? Já a palavra mal com L é o contrário de bem. Se ao escrever você tem dúvida se deve usar o mal com U ou o mal com L, substitua a palavra por bom ou bem. Se a palavra bem se encaixar melhor, quer dizer que você deve usar a palavra mal com L. E se você observar bem, a letra L e a letra E têm uma base bem parecida também. Essa é a dica para você nunca mais errar. Agora chegou a hora de você testar os seus conhecimentos. Vamos ver se você aprendeu? Vamos treinar. Tente completar as frases a seguir com mal com U ou mal com L. Vamos lá. Fui muito mal na prova de ontem. Vamos usar agora a dica que eu acabei de ensinar para vocês. Se eu fosse escrever o contrário, eu escreveria fui muito bem na prova de ontem ou fui muito bom na prova de ontem? Fui muito bem. Se a palavra bem se encaixa melhor no oposto dessa frase, quer dizer que esse mal devemos escrever com L. Vamos para a próxima frase. Davi vive de mau humor. O contrário dessa frase seria Davi vive de bem humor ou Davi vive de bom humor? Se no contrário a palavra bom é a que cabe melhor nessa frase, então significa que o mal que devemos escrever aqui é o mal com U.